esse pessoal todo que está aqui conosco. E eu queria aproveitar que essa é a última vez que eu me apresento aqui como presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e conversar um pouquinho com vocês. Vai ser uma conversa de despedida deste posto, não da ABP, não da psiquiatria, com certeza. Vamos voltar então um pouquinho no tempo e chegar em final de 2016. Nessa época, eu fui eleita presidente da ABP, a primeira mulher a ocupar essa posição, como faz questão de lembrar sempre o Dr. Antônio Geraldo. E essa eleição muito me honrou. Eu serei eternamente grata aos colegas psiquiatras que me conduziram até aqui. Esses psiquiatras que me conduziram a uma condição que verdadeiramente eu não pleiteara nem planejara. Eu não pensei nunca em presidir a Associação Brasileira de Psiquiatria, mas eu tive, sem dúvida, um incentivo e muito a vontade das pessoas à minha volta, e isso muito me honrou. Muito obrigada por esse voto de confiança e, acima de tudo, por esse privilégio. Até então, eu já era primogênita, primeira neta, primeira sobrinha, primeira da classe, mas só. Então, transcorridos 3 anos dessa eleição e da minha gestão, seria a hora de prestar contas e de começar a me despedir. Eu não farei aqui nenhuma coisa nem outra. Eu só quero que vocês acreditem que, ao aceitar essa candidatura e esse posto, eu me despojei do meu melhor papel desenvolvido até então, que era o de professora universitária de uma conceituada faculdade de medicina, para aprender a presidir a ABP. Não sei se eu aprendi, mas eu deixei de ensinar e tentei que rapidamente eu conseguisse angariar todos os elementos necessários para essa posição. Eu dei o melhor de mim, lhes garanto, e me coloco à disposição para detalhar o dia a dia de uma presidente. Bem, mas eu não vou me despedir nem agora, nem em dezembro, quando acaba o meu tempo, porque eu vou fechar um ciclo para começar outro, é assim que eu estou entendendo. E sempre perto da ABP, do outro lado, do lado da associada, e inclusive uma associada, pasmem vocês, jubilada, né? E isso não significa demérito, pelo contrário, significa que há décadas e décadas eu venho vivendo a ABP em todas essas condições que eu pude desenvolver uma proximidade. Reservo esse espaço que eu roubei aqui da abertura para homenagear as mulheres, já que, né, foi a partir dessa condição que essa minha presidência se diferenciou. Mulheres pioneiras ou não, despojadas ou nem tanto, primogênitas ou caçulas, sintam-se especialmente homenageadas nessa minha fala de despedida. E vai aí, na sequência, né, alguns poucos slides e a minha gratidão a todas as psiquiatras presentes ou ausentes e as mães, avós, tias, irmãs dos psiquiatras e da diretoria toda, a minha querida diretoria, e também as onipresentes funcionárias e funcionários da ABP. Com todos vocês, eu vivi momentos impagáveis de troca, crescimento e confraternização. Em 2020, estarei de volta com carga total na minha vida acadêmica. Mas eu sei que eu não vou estar de volta com carga total para nada mais do que o estudo da sexualidade, já que para o sexo em si, não consigo mais dar carga total. Então, nesse sentido, eu gostaria agora que a Débora me ajudasse para eu projetar alguns slides. Eu acho que eu acabei deixando como eu disse, é uma homenagem que eu estou prestando às mulheres, mas sintam vocês, homens, também homenageados, na medida em que vocês têm mães, esposas, tias, netos, avós, netas, e vai por aí afora. Então,
esses são os meus conflitos de interesse. Eu não tenho conflitos para essa apresentação e eu vou chamá-la de Mulher Psiquiatra Feminino Singular. E é claro que a gente vou contar para vocês, não sei se vocês sabiam, que a vagina no caso aqui está a vulva, mas é a vagina que é a imagem mais frequentemente registrada desde os primórdios da história, tá? E aí, não só registrada aí na pré-história, né? Mas também ao longo da história. Há pouco tempo, um artista acabou levando para São Paulo este Wall of Vagina, onde ele mostra que não tem uma igual à outra, né? E que assim são as mulheres, nenhuma é igual à outra. E esses todos são vulvas de mulheres que sentaram-se no gesso, e ele mostrou para o mundo a singularidade da mulher até na sua genitália. E aí tem mais, como vocês estão vendo, foram 400 mulheres. E aí a gente está vivendo hoje um tempo de longevidade sem precedentes. Nós passamos de 18 para 30, de 30 para 40, e centenários hoje serão muitos, cada vez mais. No entanto, olha só o que a gente vê, na população geral, as mulheres vivem cerca de 10 anos mais que os homens. Entretanto, as mulheres médicas vivem 10 anos a menos do que os homens, né? E essa é uma realidade, como vocês estão vendo aí. O pico de morte das mulheres é bastante mais precoce do que o dos homens. As mulheres precisam se cuidar mais, especialmente as mulheres médicas, já que na população isto acontece de forma completamente inversa. E aqui a gente está vendo também que nós estamos vivendo um momento de recrudescimento. A população mundial vai diminuir cada vez mais, e no Brasil, onde o número de filhos era, na década de 40, algo como mais de 6, ou pelo menos 6, passa a ser 1, no máximo 2, e daqui a pouco muita gente vai estar preferindo criar cachorro, como já acontece, né? Porque não é algo que te dê tanto trabalho e te deixe com tanta angústia de como é que você está criando um ser para deixar nesse mundo em que as coisas estão tão incertas. Mas eu não vou falar tanto de tristeza, né? Eu vou mostrar para vocês que o início da vida está cada vez mais cedo, a sexual, e a maternidade cada vez mais tarde, e nós estamos investindo cada vez mais na vida profissional, nós mulheres, e isso nos leva ao estresse. Para vocês terem dúvida, as mulheres estudam mais que os homens já nos dias de hoje, temos mais anos de estudo, e temos também filhos só depois dos 30 anos, e o comando da casa no Brasil, nos anos 2000, era de 1/4 das mulheres, e agora em 2010 já 34, 38, 39, 40% das mulheres já comandavam a casa. E além disso, é importante ressaltar que a adolescência, né, vem sendo sempre uma preocupação muito grande. As meninas adolescentes, a gravidez como primeira causa de internação no SUS, leva meninas de 10 a 19 anos a fazerem com que o número de partos nessa idade seja de 1/4 do total, e elas são adolescentes que não chegam a 20 anos. Mães entre 15 e 19 anos eram, nos anos 2000, 15% das brasileirinhas, e nos anos 2010 isso havia diminuído para pouco menos que 12%. E pasmem, a tentativa de suicídio é a segunda causa de internação dessas moças. E será que existe uma correlação entre essa gravidez precoce, fora de hora, e a dificuldade em continuar pensando na vida como algo precioso e que elas queiram preservar? E aí, os abortos na adolescência, 3 milhões de tentativas de aborto por menores de 20 anos a cada ano em países onde o aborto é ilegal e inseguro. E aí nós temos também números alarmantes no Brasil. E aí eu falo para vocês que tudo isso está acontecendo, será por conta do que Bauman chamou de modernidade líquida, uma época em que o descompromisso e a provisoriedade
é a marca, né, são a marca do nosso tempo. Ninguém se compromete com ninguém e as mulheres estão, sem dúvida, cada vez mais arrojadas, mais despojadas e mais atrevidas, a ponto de que aquele amor romântico da minha época, né, e lá se vão algumas décadas, a gente queria um parceiro com quem a gente pudesse ter segurança, fidelidade, cumplicidade e estabilidade. Hoje, isso tudo foi substituído pelo ficar. E o ficar é aquela necessidade que eu tenho de quanto mais eu experimentar, quanto mais autonomia, quanto mais eu puder ter diversidade nessa experimentação e liberdade, vou me sentir melhor. Esta é a tendência dos jovens dos dias de hoje. E as mulheres vão cada vez mais se tornando mais poderosas e cada vez mais vão assumindo mais papéis dentro da sociedade brasileira. Isso não é ruim, apenas que multitarefa, né, faz com que muitas mulheres se considerem mulheres maravilhas, quando na verdade não são. E isso eu digo para vocês, como elas vão ficando espertas, como o Veríssimo bem assinalou. Quando eu completei 25 anos, disse um homem, 25 anos de casado, introspectivo, olhei para minha esposa e disse: querida, 25 anos atrás nós tínhamos um fusquinha, um apartamento caindo aos pedaços, dormíamos em um sofá-cama e víamos televisão em preto e branco de 14 polegadas, mas todas as noites eu dormia com uma mulher de 25 anos. E continuei. Agora nós temos uma mansão, 2 Mercedes, uma cama super king size e uma TV de plasma de 50 polegadas, mas eu estou dormindo com uma senhora de 50 anos. Parece-me que você é a única que não está evoluindo. Minha esposa, que é uma mulher muito sensata, disse-me então, sem querer levantar os olhos do que estava fazendo: sem problemas, saia de casa e ache uma mulher de 25 anos de idade que queira ficar com você. E se isso acontecer, com o maior prazer, eu farei com que você novamente consiga viver em um apartamento caindo aos pedaços, durma em um sofá, cama e não dirija nada mais com fusquinha. Essas mulheres mais maduras são realmente demais. Querida, ele diz, me responda então, onde está aquela mulher linda e gostosa com quem eu me casei? A mulher novamente responde sem levantar os olhos do que estava fazendo: querido, você a comeu, olha bem o tamanho da sua barriga. Olha, nós estamos vivendo um tempo, um mundo atual está investindo 5 vezes mais em remédio para a ereção masculina e silicone para as mulheres, 5 vezes mais do que para a doença de Alzheimer. Daqui a alguns anos nós vamos ter velhas de seios grandes e velhos de pinto duro, mas que não vão saber para que serve. Então, gente, precisamos repensar tudo isso, vocês não acham? Nesse sentido, a gente gostaria que todas as mulheres pudessem viver sua infância e que se tornassem jovens exuberantes, maravilhosas, e que pudessem viver essa exuberância, mas que quando chegassem num outro momento da vida, estivessem tão felizes quanto essas, catando conchinha na beira da praia. E aí a gente vai ver que a idade de iniciação sexual no Brasil, ela começa para meninos e meninas na mesma hora. Hoje, em estudos que nós fizemos lá no meu grupo, o Programa de Estudos em Sexualidade da Universidade de São Paulo, fomos à rua, fomos pelo Brasil todo e avaliamos que 5 anos, entre 15,4 e, portanto, dos 10 aos 20, é a idade em que os brasileiros iniciam a sua vida sexual, sendo a maior concentração em 15 anos e 4 meses. E aí, é claro que se eles iniciam juntos, a garota de programa não tem mais utilidade,
para essa população, né? Para essa faixa etária. Agora, uma das perguntas desse questionário anônimo era: com quem você realizou sua primeira relação sexual? E aí eu obtive respostas que não eram superponíveis quando deveriam ser. Era um estudo populacional, né? Milhares de homens e mulheres brasileiras respondendo, e aí não deu superposição. Enquanto elas responderam que iniciaram com namorado em 80 e tralalá, eles, apenas metade desse número, disseram que iniciaram com namorada. E eu fiquei olhando para essas duas pizzas, olhando, meu Deus, tinha que dar superponível, será que foi feito o cálculo errado? E a resposta estava na minha cara. Sabe o que é? É que elas, muitas delas, pensavam que estavam namorando, mas não estavam, né? Elas foram consideradas amigas, prostitutas, primas, que coisa horrorosa, né? Mas é assim e a gente precisa mudar isso, meninas, né? Vamos continuar mostrando para vocês que o Brasil é considerado o país do sexo, o país das pessoas mais resolvidas sexualmente. E somos mesmo, pelo menos os homens. Dá uma olhada aí, o número de homens que têm vida sexual ativa dos 18 até os 61 anos. É quase que uma reta que diminui um pouquinho, né? Por volta dos 60 anos, sai da faixa dos 90 e tantos % que fazem sexo e vai para 87 pontos. Mas vejam que as mulheres, quando entram na menopausa, né, já 25% delas não faz mais sexo. E quando chegam aos 60 anos, já metade da mulherada está terceirizando. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa pensar o que será que faz com que elas tenham menos desejo, menos interesse, quais seriam as questões psiquiátricas que nós poderíamos aventar nesse caso e ajudá-las. E aqui você sabe que as mulheres estão também mudando alguns comportamentos. Você faria sexo com alguém só por atração? E, pasme, os homens brasileiros, 76% fariam. Mentira, né? O número era muito maior, mas 76% assumiram, enquanto que mulheres, sim, fariam 43% não, 57% sim. E um estudo que a gente fez 8 anos atrás, o número de mulheres que fariam sexo só por atração era algo como 40 e poucos %. Portanto, esse número vem crescendo. E aí, o país mais sexualizado do mundo tem pessoas que não têm atividade sexual e não estão nem aí para o sexo, e não é pouca gente não. Quase 8% das mulheres e 2 a 3 em cada homem. E aí, você sabe o que é qualidade de vida para o brasileiro? Eu dei 10 itens e pedi para elencar. Qualidade de vida para o brasileiro homem é assim: primeiro, comer comida, tá? Comida de boa qualidade é qualidade de vida. Depois, é o quê? É tempo de convivência com a família. Olha que coisa bonita, né? Mas, em terceiro lugar, o brasileiro quer atividade sexual de boa qualidade, satisfatória. Que qualidade do sono, que trabalhar no que gosta, que cuidar da saúde, prevenção com a saúde, isso vem muito depois. Agora vocês vão entender por que a conta não fecha. Vamos lá entender o que é qualidade de vida para a mulher. Qualidade de vida para a mulher, primeiro é comer, depois é ter convivência com a família, a qualidade do sono, trabalhar no que gosta, prevenção de doenças. Hobby é mais importante do que sexo para as mulheres. E olha, eu gostaria que vocês, mulheres, guardassem essa frase, que eu acho maravilhosa, que é de uma cientista: as mulheres que são capazes de mudar o mundo não precisam mostrar nada além da sua inteligência. E aí, falando em mostrar alguma coisa, eu mostro para vocês o índice de infidelidade brasileira. A pergunta era assim: pelo menos uma vez na vida, você praticou um ato sexual completo, e aí eu explicava o que é ato sexual completo, para não ter dúvida, com alguém que não fosse sua relação estável, a sua noiva, sua namorada, alguém com quem você conviva habitualmente. E aí eu fiquei encantada com a coerência masculina. Vejam só que dos 18 aos 80 anos é uma reta só, né? É uma coisa impressionante
emocionante. Agora, né, nós temos que pensar que as senhorinhas que estão na faixa ali dos 60 para 70 anos, né, nós vamos ter só 2 em cada 10 que referiram que haviam tido um relacionamento extraconjugal. Enquanto que as moçoilas, ali de 18 a 25 anos, já metade já havia praticado esse ato. Então, eu estou aqui com uma série de senhorzinhos aí, estou me lembrando de um que está sentado lá atrás, você sim, você que falou para mim, que está pensando em trocar sua senhorinha, troca por outra senhorinha, né? Porque senão a chance de você levar um adereço com uma mocinha é bem maior. Então, nesse sentido, e para não terminar a coisa num tom de baixaria, se vocês me permitirem mais um minutinho, Débora, você consegue colocar para mim alguma coisa de melhor nível para não ficar mal falado aqui no final dessa minha gestão? Vamos lá? Vamos terminar? Olha, eu vou acabar trazendo para vocês algo que tem muito a ver com a psiquiatria, muito a ver com a nossa especialidade, mas que foi um texto de um endocrinologista que é indiano e que vive radicado hoje nos Estados Unidos. Então, ele diz assim: somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia por meio do que pensamos e sentimos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. A depressão pode arrasar nosso sistema imunológico, apaixonar-se, ao contrário, pode fortificá-lo tremendamente. A recordação de uma situação estressante libera o mesmo fluxo de hormônios destrutivos que o próprio estresse. A alegria e a realização nos mantêm saudáveis. Nossas células processam as experiências e as metabolizam de acordo com nossos pontos de vista. Transformamos-nos na interpretação quando a internalizamos. Quem está deprimido projeta tristeza por todo. A produção de neurotransmissores se reduz, o nível de hormônios diminui, o ciclo do sono é interrompido, os receptores neuropeptídicos da superfície das células da pele se modificam, as plaquetas sanguíneas ficam mais viscosas e mais propensas a formar grumos, até as lágrimas de tristeza têm traços diferentes das lágrimas de alegria. Todo esse perfil bioquímico é intensamente alterado quando encontramos uma nova posição. Isso reforça a necessidade de usarmos nossa consciência para conseguirmos os corpos que realmente desejamos ter. O processo de envelhecimento, contudo, deve ser combatido a cada dia. Shakespeare não estava sendo metafórico quando, pela voz do seu personagem Próspero, disse: somos da mesma matéria que os sonhos são feitos. Você quer saber como está o seu corpo hoje? Lembre-se do que pensou ontem. Quer saber como estará o seu corpo amanhã? Concentre-se nos seus pensamentos de hoje. Ou você abre o seu coração, ou algum cirurgião cardíaco o fará por você. Muito obrigada pela atenção de vocês.